Bom, para saber sobre esse e outros pontos ligados ao assunto, converso agora com Alexandre Naime, infectologista da Unesp. Doutor Alexandre, muito obrigada pela participação. E a pergunta que eu começo é justamente essa: qual a influência do início da vacinação nos Estados Unidos para o nosso Brasil, hein? Boa tarde, Helene. Boa tarde a todos os telespectadores da Band News. Na verdade, nós estamos vivendo dias históricos na ciência e na medicina mundial. Finalmente, dentro da maior pandemia que afeta a atual era moderna, nós estamos começando a ver os países iniciarem a vacinação. Alexandre, vou te pedir só um segundo, porque a gente acaba de receber essas imagens ao vivo do Canadá, onde a primeira pessoa também no Canadá vai receber a primeira dose da vacina. A gente está acompanhando em primeira mão. Então, para quem está em casa, também no Canadá, começa então a imunização contra a Covid-19 com o uso da vacina. É a primeira voluntária e a primeira pessoa, a primeira mulher nesse caso, a receber a dose, doutor Alexandre. E interrompi, então, a fala do senhor justamente só para a gente acompanhar. A gente fala dos Estados Unidos, que teve a Sandra Lindsay, a enfermeira que recebeu a primeira dose também nos Estados Unidos. A gente acompanhou ao vivo, o Andrew Cuomo também entrou se pronunciando, né? E agora o Canadá, a gente acompanha em primeira mão aqui junto com o senhor, essa primeira pessoa a receber o imunizante por lá. E a gente segue, então, com essa questão da vacina, doutor. Eu peço que o senhor, por favor, retorne àquilo que estava falando e peço mais uma vez desculpa pela interrupção, só foi mesmo para a gente acompanhar essa primeira pessoa no Canadá. Mas essa imagem é uma imagem histórica, foi uma interrupção muito bem-vinda, porque era justamente o que eu estava dizendo. Nós, médicos, cientistas, professores da área de saúde, estamos muito ansiosos vivendo essa realidade histórica. Na maior pandemia que afetou a medicina moderna, desde a gripe espanhola, lá em 1918, a gente tem que lembrar que já mais de 1,5 milhão e meio de pessoas já morreram, né? E essa imagem realmente nos traz muita esperança. Já são 4 países, contando agora com o Canadá, que iniciaram a vacinação. Tivemos a Rússia no dia 5 de dezembro, depois o Reino Unido no dia 8, Estados Unidos hoje de manhã e agora o Canadá, né? Então, essa crescente onda de países que está iniciando a vacinação, a maioria com a vacina da Pfizer, a Rússia com a vacina deles, né, da Sputnik V, traz uma expectativa de que isso venha também logo ao Brasil, porque, infelizmente, nos últimos meses nós vivemos uma discussão muito política e pouco técnica e trouxe muito desconfiança para toda a população. Alguns dizendo que não confiavam muito na vacina, em termos de segurança e eficácia, e nós vemos que grandes nações do mundo, as mais desenvolvidas, algumas das mais ricas, já iniciaram essa vacina e estamos na expectativa de que isso aconteça o mais breve possível também no Brasil. A gente viu que em fevereiro foi aprovada a lei Covid-19 aqui no Brasil com relação à liberação aí do uso desses produtos, sendo quando eles fossem liberados em agências que são correspondentes à Anvisa, tanto americana, europeia, até chinesa também. Como é que a gente pode interpretar, então, esses países, como o senhor acabou de falar, que são grandes potências aí mundiais, aprovando, enfim, esse uso emergencial, o início dele, do uso, né, do imunizante propriamente dito, com relação à aceleração que a gente tem que ter aqui no Brasil? Como é que isso vai se dar do olhar do infectologista que o senhor é, no caso, doutor Alexandre? A explicação para essa legislação ela é muito clara. Os Estados Unidos e a União Europeia, eles têm órgãos regulatórios muito sérios, semelhantes à Anvisa. Nos Estados Unidos chama FDA e na União Europeia chama EMEA. Eles usam o mesmo rigor que a Anvisa. Aliás, para participar de um grupo estrito de agências sanitárias internacionais, eles têm que cumprir uma série de prerrogativas que todos eles têm. Então, a Anvisa mesmo usa esses critérios para aprovar os produtos de origem médica, sejam vacinas, sejam medicações, para aprovação dentro do país. Isso facilita, na verdade, o trabalho da Anvisa. Veja que cada vacina precisa de um registro. A vacina que o Reino Unido, o Canadá e os Estados Unidos estão fazendo, inicialmente, é a vacina da Pfizer, que tem 95% de eficácia em resultados preliminares de fase 3, e que a gente sabe que está sendo negociada a compra também pelo Ministério da Saúde de uma parte, de um possível estoque dessa vacina.
dentro de outras vacinas que também estão sendo estudadas no Brasil, principalmente a vacina da Oxford AstraZeneca, pelo pessoal da Fiocruz, e a vacina Coronavac, que é uma parceria do Instituto Butantan com a empresa chinesa Sinovac. Agora, doutor, falando da Coronavac, né, que é uma das que mais a gente vê aí saltar aos olhos com relação à parceria mesmo com o Instituto Butantan. A gente teve uma mudança dessa semana para a próxima, no caso dia 23, a questão da apresentação à Anvisa com relação à Coronavac, essa parceria Instituto Butantan e Sinovac. Como é que fica a gente entender? Existe um número de voluntários que adquiriram esse vírus, que pode aí agilizar esse processo para dar uma maior garantia de que a Anvisa vai aceitar do ponto de vista de terminação da fase 3 dos testes, do número de voluntários que conseguiram, então, captar esse vírus. Como é que fica esse estudo? Explica mais para a gente. Então, o que está acontecendo com todas as vacinas, não só com a Coronavac, mas com a vacina da Pfizer, da AstraZeneca, da Moderna, é que resultados parciais, ou seja, um pedaço da amostra que se propõe a ser estudada, está sendo analisada de forma interina, de forma mais rápida, para que a gente tenha a aprovação visto a emergência global que é a pandemia Covid-19. A gente não pode esquecer que a cada dia no Brasil nós estamos vivendo aí com mais de 600, 700 mortes. Então, isso tem que ser agilizado. O que a Coronavac tem já é o número necessário de pessoas que adquiriram Covid para que se possa fazer essa análise interina. Então, dentro de um total de sujeitos, de integrantes da pesquisa que precisava ser analisado para essa análise, para essa primeira avaliação inicial, isso já existe. Muito provavelmente, os pesquisadores estão produzindo esse relatório interino, esse relatório parcial, para ser entregado pela Anvisa, para mostrar uma coisa muito simples, Lene. Aonde aconteceu o número de eventos Covid? Se foi no grupo que recebeu a vacina ou no grupo que recebeu o placebo. O estudo é um estudo duplo cego, os pesquisadores não sabem, as pessoas que tomaram a vacina também não sabem se tomaram a vacina ou o placebo, e aí um comitê independente abre esses dados e revela onde esses casos. Foram 76 episódios Covid para poder fazer a análise interina da Coronavac. Esse relatório deve estar sendo produzido e ser entregue para a Anvisa, que faz então a análise inicial. Lembrando que a mesma prerrogativa que a Anvisa tem em aceitar liberações de agências internacionais para que o produto seja comercializado no Brasil também existe em outros países. Então, a autorização brasileira também vai servir para a Coronavac poder ser avaliada com mais rapidez em outros países. E a expectativa, então, doutor, é que a gente tenha essa aprovação e esse início aqui no nosso país justamente só no ano que vem, 2021, janeiro mesmo, de acordo com o plano de vacinação também? Isso depende muito justamente desse relatório que foi prometido para a semana que vem, desse relatório que a gente precisa saber de eficácia. Nós temos 4 vacinas em que esses dados preliminares de eficácia saíram, que foi a da Oxford AstraZeneca, uma eficácia entre 60% a 95%, a eficácia da vacina da Pfizer, que é essa que os voluntários estão recebendo no Canadá e nos Estados Unidos, eficácia de 95%, a da Moderna também de 95%, está em fase final de aprovação pelo FDA nos Estados Unidos, e a vacina Sputnik V, lá, que é a vacina russa, que foi de 92%. A grande pergunta é, qual é a taxa de proteção da Coronavac? Então, é justamente isso que os estudiosos, os cientistas, os nossos colegas, né, do Instituto Butantan, em parceria com todos os colegas do mundo que estudam essa vacina, estão produzindo nesse momento para que seja entregue à Anvisa esse relatório. Tá bom, então, Alexandre Naime, infectologista da Unesp. Muito obrigada, doutor, pela participação aqui comigo, por esses esclarecimentos. E a gente, claro, segue acompanhando, como o senhor mesmo pontuou, imagens históricas do início dessa imunização, mundo afora, e que a gente espera que logo aqui no Brasil a gente também consiga ter essas imagens também registradas e que o combate ao coronavírus seja aí de fato realizado. Muito obrigada, doutor Alexandre. Eu que agradeço o convite, Lene, e fico um abraço a todos os telespectadores da Band News. Muito obrigada. Bom, e para você, telespectador da Band